E aí, galera, tudo bem? Olha, hoje eu quero dar uma contribuição a você em relação à redação. Você fica naquela dúvida, quais são os caminhos para uma boa redação, e a gente acredita que uma das maneiras de você compreender melhor o seu texto, compreender melhor a estrutura, é olhar para boas redações. Por isso a gente vai analisar uma redação nota 1000 do Enem 2018. Aquele tema meio complicado para a maioria das pessoas, que pedia para que você fizesse uma análise a respeito da manipulação dos usuários, não é? Por meio da manipulação de dados na internet. Então a gente selecionou uma redação e vai analisar agora junto com você, período a período. Por isso você vai ver aqui na tela cada frase completa, que é um período, está com uma cor alternada, azul e preto. E a gente vai falando de uma por uma para você compreender que cada uma é um passo na direção de um bom resultado, tá certo? É bom lembrar, aqui não se vendem fórmulas prontas para a redação nota 1000, tá certo? Aqui a conversa é honesta, é uma análise de uma redação nota 1000 para você compreender os caminhos para um bom texto, apenas isso. Tudo bem? Então vamos começar analisando essa redação. Olha comigo. George Orwell, em sua célebre obra 1984, descreve uma distopia na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Gente, o que é que a gente deve analisar nesse primeiro período? A autora começou com uma referência literária. Né? Veja que não é uma citação, mas uma referência. Ela mostra que conhece a obra 1984, um clássico da literatura, e descreve, na verdade, qual é a ideia central desse livro, não é? Dessa obra, que é justamente falar de uma sociedade em que as pessoas são controladas pelo Estado. Então, ela começa mostrando que foi capaz de perceber o controle dos usuários com a manipulação de dados, de fazer uma associação, melhor dizendo, a uma obra literária. Então, você tem aí, descreve uma distopia é meio que o contrário de utopia, na qual os meios de comunicação são controlados e manipulados para garantir a alienação da população frente a um governo totalitário. Observe a referência a meios de comunicação. Por quê? Porque essa é uma estratégia argumentativa. Você começa de forma ampla para vir para o específico. A internet é um meio de comunicação. No parágrafo seguinte, ela começa fazendo uma ponte com um conector aqui de valor adversativo, entretanto. Então, a segunda frase, ao iniciar com entretanto, indica que ela vai fazer uma ressalva em relação à primeira. Olha lá. Entretanto, apesar de se tratar de uma ficção, o livro de Orwell parece refletir, em parte, a realidade do século XXI, uma vez que, na atualidade, usuários da internet são constantemente influenciados por informações previamente selecionadas de acordo com os seus próprios dados. O que é que a gente pode analisar aí? Além do entretanto, que é o conector entre as orações, entre os períodos, ela retoma o primeiro período quando fala o livro de Orwell. Né? Então há uma retomada da primeira frase. E aí vem a comparação. Veja que ela usa aqui o termo na atualidade e faz então a ponte entre o livro e o tema solicitado. Observa que ela escreve aqui: os usuários da internet são constantemente influenciados por informações previamente selecionadas, que seria exatamente o controle de dados. Então a gente vê, primeiro período apresentou uma obra literária, segundo período faz a ponte entre o tema dado e a obra literária. E aí ela chega ao terceiro período da introdução. Nesse contexto, olha que esse é o elemento conector, agora é a palavrinha, é a expressão que ela usa para conectar o terceiro período ao segundo. Nesse contexto, questões econômicas e sociais devem ser postas em vigor a fim de serem devidamente compreendidas e combatidas. E aí a gente imagina que a autora vai utilizar os dois parágrafos de desenvolvimento para falar de questões econômicas e questões sociais, como é que isso se liga à temática, ok? Então, é assim que ela construiu a introdução da redação que acabou levando nota 1000. Vamos então analisar agora o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que, espera-se,
fale de questões econômicas. Vem junto comigo. Olha lá. Convém ressaltar em primeiro plano que o problema advém em muito de interesses econômicos. Observe a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento. É uma frase curta, direta e que retoma o elemento que ela citou no primeiro parágrafo. Então, isso é muito bom. Fazer um primeiro período do parágrafo de forma curta. Para quê? Para deixar clara para o corretor qual é a sua ideia principal, qual é a tese do parágrafo. Então, a menina faz muito bem isso, terminou falando de questões econômicas e sociais, e como eu disse, o parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto e o primeiro de desenvolvimento, começa com uma frasezinha taxativa a respeito de interesses econômicos. Continua. Segundo o sociólogo alemão Theodor Adorno, a chamada indústria cultural, visando o lucro, aqui há um problema de regência, seria visando ao lucro, tende a massificar e uniformizar os gostos a partir do uso dos meios de comunicação. Observe que ela vai agora para uma citação, não é? Ela faz uma referência a Adorno e uma referência à indústria cultural, observando muito bem o relacionamento que foi pedido no texto, que é a questão da manipulação dos usuários. Essa manipulação, claro, está dentro dessa indústria cultural. Ela usa também palavras como massificar e uniformizar, que compõem o campo semântico. Sob esse viés, é possível depreender que a utilização de dados dos internautas, olha, essa era uma expressão que estava lá nos textos de apoio e no tema. A utilização de dados dos internautas por determinados grupos empresariais constitui uma estratégia de divulgação de produtos e pensamentos conforme seus interesses. Observe agora, parece a divulgação da produtos, a divulgação de produtos, não é? E o que ocorre? Ela faz uma ligação também. Observe que o período começa com a expressão sob esse viés, né? Que viés? A questão de visar ao lucro, de uniformizar gostos. Então, perceba que o terceiro período ela retoma uma citação. Na verdade, não é uma citação, mas uma referência a uma ideia. Não existem frases aqui ipsis literis, ao pé da letra, né? E ela permanece aqui falando da questão da utilização de dados dos internautas, que era o que estava no tema, associando a grupos empresariais, ou seja, associando a questões econômicas. E aí vem o último período do parágrafo. Veja, um parágrafo todo construído para falar de questões econômicas. Vamos ver como é que ela termina esse parágrafo. Dessa maneira, observe aí que ela começa com um elemento aí para fazer a coesão, que é a expressão dessa maneira. Ocorre a seleção de informações e propagandas favoráveis a essas empresas, levando o usuário a agir e consumir inconscientemente, de acordo com padrões estabelecidos por esses grupos. Observe que essa última expressão, padrões estabelecidos por esses grupos, já havia aparecido aqui, olha só, junto comigo, aqui no segundo período, quando ela fala de massificar e uniformizar os gostos. E aqui ela diz o quê? De acordo com padrões estabelecidos por esses grupos, não é? Consumir inconscientemente. Então, observe que há a mesma relação, a ideia de uniformização, tá certo? E, portanto, de manipulação. Observe também que, ao iniciar o último período com dessa maneira, ela introduz uma espécie de consequência em relação a essas atividades empresariais. Mas veja só, o parágrafo inteiro falou da questão econômica, os interesses econômicos das empresas em uniformizar gostos, em massificar e a consequência que são os usuários se comportarem, não é, de forma massificada, consumindo de forma inconsciente, como ela escreve no último período. Bom, mas se a gente retoma lá, olha aqui comigo, o primeiro parágrafo, ela disse lá no fim do primeiro parágrafo, questões econômicas e sociais. Então a gente imagina agora que o terceiro parágrafo do texto, o segundo parágrafo do desenvolvimento, vai falar de questões sociais, uma vez que ela já tratou das questões econômicas. Vamos dar uma olhadinha então? Terceiro parágrafo, olha lá. Outro sim, o mau uso das novas tecnologias corrobora com a perpetuação dessa problemática. Bom, o mau uso das novas tecnologias. Isso seria a questão social. Vamos ver. Sob a ótica do teórico da comunicação Marshall McLuhan,
Os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. Então ela traz uma citação. Observe que a estrutura é muito parecida com a do segundo parágrafo. Ela faz uma frase curta para introduzir o parágrafo e depois ela faz uma citação. No segundo parágrafo, não é uma citação direta, ela faz uma referência a uma ideia de indústria cultural de Adorno. Agora ela vai para Marshall e traz uma citação mesmo, veja que ela usou as aspas. Nessa perspectiva, observa aí o elemento coesivo, é perceptível que o advento da internet, apesar de facilitar o acesso a informações, essa crase aí está errada, não é? Não se usa crase quando o A está no singular diante de nome no plural, contribui com a diminuição do senso crítico acerca do conteúdo visualizado nas redes. Isso ocorre, então olha lá o isso, que agora é a ponte entre os períodos, isso ocorre principalmente por conta do bombardeamento constante de propagandas e notícias, muitas vezes sem a devida profundidade e sem o acompanhamento de análises de veracidade. Ora, ela fez uma afirmação no terceiro período aqui do parágrafo, que é esse azulzinho aqui, né? O advento da internet contribui com a diminuição do senso crítico. E aqui ela explica como é que se dá essa falta de senso crítico, essa diminuição de senso crítico. E aí vem para a consequência no último período também. Olha lá, introduzido com a palavra consequentemente. Olha, consequentemente, os internautas são cada vez menos estimulados a questionar o conteúdo recebido, culminando então em um ambiente favorável à manipulação de comportamentos. Então observe que ela não faz referência direta a questões econômicas, ela fala a questão mesmo da manipulação, de acesso a informações, de diminuição do senso crítico. Agora vamos então para a conclusão do texto, ok? Ela faz uma conclusão aí com 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Vamos vê-los. É possível defender, portanto, então observa que o primeiro período da conclusão começa com o conector portanto, aqui está deslocado, né? Por isso aparece entre vírgulas, ela não quis colocar no início do período, mas aqui no meio. É possível defender, portanto, que impasses econômicos e sociais constituem desafios a superar. Observe que é uma frase que retoma a tese lá do primeiro parágrafo, falando de questões econômicas e sociais. Para tanto, o poder público deve restringir o acesso de empresas a dados pessoais de usuários da internet por meio da elaboração de uma legislação eficaz referente ao problema. Então ela fala aí da solução, né? Poder público restringindo o acesso a informações. Ademais, a mídia associada a ONGs deve alertar a população sobre as mazelas de não questionar o conteúdo acessado em rede por meio de campanhas educativas. Então ela coloca a responsabilidade na mídia e fala de campanhas educativas. Isso pode ocorrer com a realização de narrativas ficcionais engajadas, como novelas e seriados, e reportagens que tratem do tema a fim de contribuir com o uso crítico das novas tecnologias. Então, o meio que seria utilizado para que essas informações chegassem às pessoas. Assim, conectou aí para finalizar o texto, será possível restringir de fato a distopia de Orwell à ficção. E aí ela termina fazendo uma coisa que os corretores do Enem adoram, que é uma amarração com a ideia colocada lá no primeiro parágrafo, o livro a que ela fez referência, né? Então, uma redação muito bem feita, uma redação bem pensada, muito bem estruturada, mas é preciso dizer que não é uma redação que você, meu querido internauta, não poderia fazer, você, aluno do nosso curso, né? Observe que os parágrafos estão muito bem divididos, a introdução com 3 períodos, como você está vendo, primeiro desenvolvimento D1 com 4 períodos, o outro com 5 e a conclusão com 5 períodos. Observe que normalmente as frases iniciais são curtas, porque elas delineiam qual vai ser o assunto tratado no parágrafo, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Observe também os conectores que ela usa de uma frase para outra, vai arrumando tudo direitinho, vai ligando, vai colocando o conectivo, enfim, vai estabelecendo causas e consequências, vai retomando termos, construindo muito bem a coesão e, apesar dos 2 vacilos gramaticais, a regência do verbo visar e uma crase ali indevida, em que o A estava no singular e o nome no plural, isso não foi suficiente para tirar os pontos, porque, claro, diante de um bom texto, diante de um texto muito coeso, muito bem organizado, seria até uma crueldade tirar pontos, né? A não ser que pegasse um corretor, de fato, muito rígido na questão gramatical, tá bom?
Tá aí uma redação nota 1000 analisada. Espelhe-se no que é bom para você chegar lá. Grande abraço, gente. Valeu!